queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus os acolha, os envolva e mande todas as bênçãos necessárias para cada um de nós. Hoje estamos aqui para mais um momento de reflexão sobre o Evangelho de Jesus na ótica espírita kardecista. Eu sou o professor Robson Santos, faço parte do Caritas Fraternidade Espírita, localizado na Cidade Dutra, e hoje estamos aqui com a palestra A Oração do Pai Nosso. A Oração do Pai Nosso, um dos maiores símbolos do cristianismo. E hoje nós vamos pensar e comentar um pouquinho sobre ela. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 1, contam que os discípulos se reuniram ao redor de Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E foi dessa singela reunião, desses momentos maravilhosos, que Jesus lhes ensinou a oração do Pai Nosso. E vamos refletir um pouquinho sobre essa oração, o que ela representa em nossas vidas e como nós a temos proferido, principalmente nesses momentos de medo, apreensão, nesse momento que o nosso país passa por um processo de transformação e regeneração. A primeira coisa que nós temos que falar da oração do Pai Nosso é que ela é uma oração dominical e ela procede do próprio Jesus. Foi o nosso Mestre Jesus que a deu aos discípulos para que eles orassem como eles aprendiam. Senhor, ensina-nos a orar. O Pai Nosso é uma oração tão forte, tão poderosa, tão importante, que ela pode sintetizar as demais preces, porque ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, seu irmão. Então vamos ver parte por parte dessa oração do Pai Nosso, começando com Pai Nosso que estás no céu. O Pai diz respeito a Deus, nosso grande Pai, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Pai Nosso, nós dizemos porque somos todos filhos dele e pedimos sua presença em nossa vida. Vejam bem que nós dizemos Pai Nosso e não Pai Meu. Isso quer dizer que somos todos irmãos, somos todos iguais perante Deus. Então não há aquele melhor do que o outro, pior do que o outro, uma vez que todos somos iguais e todos recebemos os mesmos dons e os mesmos talentos. Os céus é o universo, os diversos mundos habitados, porque lá em João, capítulo 14, versículo 2, nós encontramos que na casa de meu Pai há muitas moradas. Vejam que aqui nós temos um conhecimento na doutrina espírita de outros orbes, de outros mundos habitados por irmãos espirituais, muitas vezes em energias mais sutis. Não é algo que todas as religiões aceitam dessa forma, mas nós que somos dotados da fé raciocinada preconizada por Kardec, nós temos um outro olhar, um outro entendimento para esse processo. Então, céus, o universo, os diversos mundos habitados que estão ao redor de tudo que foi criado por Deus nosso Pai. Santificado seja o teu nome, nos diz o segundo verso da oração. Isso quer dizer o quê? Que colocamos Deus acima de tudo, em primeiro lugar na nossa vida, antes mesmo de nós mesmos. Então, quando nós dizemos santificado seja o vosso nome, nós estamos mostrando que devemos crer no Senhor Deus, porque tudo Ele revela com o seu poder e a sua bondade. Então, quando nós dizemos santificado seja o seu nome, eu estou colocando Deus acima de tudo, como Ele deve ser sempre colocado, respeitado como esse ser bondoso, maravilhoso e nosso Pai amado que tanto nos ama. Venha a nós o teu reino. Esse trecho é um trecho bastante importante quando refletimos sobre o Pai Nosso, porque muitas vezes nós pensamos, venha a nós o teu reino, mas o reino de Deus não é um lugar, mas sim algo que já está dentro de nós. Quando nós dizemos, venha a nós o teu reino, nós queremos dizer que isso implica em nossa reforma íntima, em possuirmos qualidades morais para isso. É através dessa reforma íntima, dessa evolução, que nós chegamos a esse reino de Deus que está dentro de nós. Não é um lugar, não é um local físico,
mas é muito mais uma transformação que nos aproxima de Deus, portanto, nos deixa próximos ao reino de Deus. O reino de Deus, então, não é um evento futuro, não é alguma coisa que vai acontecer, eu vou me preparar agora para quando eu chegar lá na frente, não. O reino de Deus é alguma coisa do nosso presente, do nosso dia a dia, daquilo que nós praticamos diariamente, da nossa reforma íntima diária, de todo esse processo que nós vamos aprendendo, que nós vamos praticando, errando, caindo, levantando, mas acima de tudo, caminhando para a evolução em prol do bem, do amor ao próximo e da caridade ativa. Então não é um lugar, eu não vou comprar o meu terreno nesse condomínio fechado que é o reino de Deus, porque isso não existe. Nós construímos o reino de Deus no nosso dia a dia, através das nossas práticas, através das nossas atitudes. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vejam bem, embora a vontade de Deus sempre prevaleça, pelo livre-arbítrio nós podemos nos rebelar para não segui-la. O nosso Pai é tão bondoso que Ele nos deixa justamente essa liberdade. Eu costumo brincar que Deus deve dar muita risada quando olha para nós. Ele deve dizer, olha o que eu criei, como eles são atrapalhados. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós estamos em constante evolução. E às vezes nós fazemos nossas preces às avessas. Quer dizer, ao invés de nos conformarmos com aquilo que nos é dado no momento, nós queremos burlar. Por quê? Porque nós queremos nos tornar senhores de Deus, pedindo coisas de ordem inferior. Então eu peço, Deus, me ajuda agora a ganhar na loteria. Eu preciso ganhar na loteria. Mas não é isso que muitas vezes eu necessito. Eu perdi o emprego, Deus, eu preciso ganhar na loteria. Então será que nós não temos que pedir um novo trabalho? Mas não, nós queremos dar um jeitinho brasileiro na coisa. Deus nos oferece uma mão, nós queremos o braço inteiro. E se aquela mão fala, Deus, mas não é essa mão que eu quero, eu preferia aquela outra com luva. Então nós pedimos as avessas, nós atrapalhamos esse meio de campo, nós fazemos uma bagunça. E aí nós falamos, Deus, o Senhor esqueceu de mim? Poxa Deus, todo mundo vai bem e eu não, o que está acontecendo? Nossa Deus, você não me ama mais? Na verdade Ele nos ama sempre. E nos ama tanto que nos permite errar. E nos permite depois consertar os nossos erros. Nós temos sempre esse trabalho para fazer. A vontade de Deus sempre se cumpriu e jamais deixará de ser cumprida. Nós, pobres mortais, temos que nos colocar no nosso lugar e entender o nosso papel em todo esse processo do universo e da criação. Então, aquilo que Deus nos dá, por mais difícil que possa parecer, nós temos que cumprir com alegria e boa vontade, como acontece nos mundos mais evoluídos. Nós estamos agora vivendo um período muito pesado, uma pandemia, um processo de muita dor, muitas perdas. E eu costumo dizer que nesse olho do furacão nós não conseguimos entender o que nos está sendo ensinado. Porque a vida é engraçada, ela primeiro dá a prova para depois nós aprendermos a lição. Então nós estamos vivendo um período de provas, um período de regeneração, de expurgos coletivos, de todo esse processo. Nós temos que manter a nossa fé. É necessário que nós desliguemos um pouco da televisão, que nós nos desliguemos das desgraças, porque vejam que a mídia ela tem mostrado o aumento de casos diariamente, mas pouco mostra os sucessos de tratamento, aqueles que se curam. Então, muitas vezes nós não aceitamos aquilo que Deus nos dá com alegria e boa vontade. Então, se nós temos a opção de ficar em casa, nos tratarmos, nos reconectarmos com a família, já estamos reclamando que eu não aguento mais ficar com fulano, com ciclano. E com isso eu escolho a dor. Nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Mas sempre nós vamos ver cumprida a vontade de Deus. O nosso planeta estava à beira de um colapso. Quando nós vemos alguns lugares com diminuição de poluição, os canais de Veneza com peixes, cisnes voltando, animais voltando a isso. Outro dia um amigo me falava que no Canadá um urso polar apareceu numa região que há muito eles não apareciam. Então veja que a natureza está retomando o seu curso. E nós precisamos aprender algumas lições com tudo isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
E aí nós temos uma imagem com vários pães. Eu não tenho nem subido na balança, sabe? Que outro dia eu recebi um meme que dizia assim, eu subi na balança e ela falou, olha, só pode subir um por vez. Tenho até medo, porque nós estamos em casa, de quarentena, e o que nós mais fazemos? Comer. Então Deus nos dá o pão, e eu costumo brincar que com uma manteiguinha vai melhor, um pão na chapa. Mas não é desse pão físico apenas que nós estamos falando, e esse pão que é proferido na oração do Pai Nosso. Nós estamos muitas vezes pedindo pão material, nós precisamos, porque nós vivemos em um mundo físico, e o nosso corpo físico pede alimento físico para sua manutenção. Mas nós também temos que pedir esse alimento material para nos dar força para podermos cumprir a lei do trabalho, que é uma condição do homem aqui na terra. E lembrar como que está escrito lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como eu costumo brincar muito, nem só de pão vive o homem, mas de um torresminho pururuca também. E eu brinco que eu estou numa crise. Quando eu voltar para o plano espiritual, não tem torresmo no plano espiritual. Quando a gente viu aquele filme lá do André Luiz, O Nosso Lar, vem com aquela aguinha suja, aquela tigelinha, eu não quero aquilo não. Eu quero alguma coisa que faça croque, 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 como um bom torresmo pururuca. Mas brincadeiras à parte, muitas vezes nós pedimos o alimento material e vimos tantas pessoas correndo para os mercados, fazendo estoque de alimentos, papel higiênico e tantas coisas, como se o mundo fosse acabar amanhã, e eles fazem um estoque sem pensar que o outro que chega depois não terá acesso a esse alimento. Então vejam que esse alimento também precisa levar em conta o amor ao próximo, a caridade. Hoje nós estamos nessa situação de quarentena, todo mundo com os nervos à flor da pele dentro de casa, marido e esposa brigando, pais e filhos discutindo. Será que é isso que nós temos que fazer? Ou será que nós temos que aprender a conviver com o nosso próximo, mais próximo que somos nós, e com os nossos familiares que ali estão? O que nós aprenderemos de tudo isso? E que alimento eu preciso também? O alimento espiritual é aquele que no final do dia, se eu não conseguir fazer uma prece durante o dia, mas à noite, antes de dormir, nós temos que pedir, através das preces, esse alimento espiritual das mãos de nosso Mestre Jesus e de Deus nosso Pai. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa parte é difícil, mas nós falamos com a boca cheia, uma boca boa. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí começa o problema, né? Será que nós perdoamos os nossos devedores? Toda vez que nós infringimos uma lei divina, qualquer uma, contraímos uma dívida que cedo ou tarde teremos que pagar. Vejo que não é um castigo, porque nós da doutrina espírita não temos essa visão de castigo divino. Então nós entendemos que o fato de uma pandemia não é um castigo de Deus, mas é um alerta para o colapso que o mundo estava caminhando, obra de nós mesmos, seres humanos. Agora, quando eu peço perdão, é com a promessa de não errar novamente. O que disse Jesus à mulher? Vá e não peques mais. É isso que nós fazemos. Então, quando eu peço que Jesus me perdoe, que Deus me perdoe, é no sentido de aprendermos com o erro. Eu não vou errar de novo. Mas como eu peço perdão a Deus, se eu não paro para perdoar o meu próximo, aquele que me ofendeu, aquele que me magoou? Se eu não trabalho perdão com o próximo, como eu quero que na frase Deus me perdoe como eu perdoo o próximo? Se eu não perdoo o próximo, eu estou dizendo para Deus também, não me perdoe. O perdão é algo a ser trabalhado, o auto-perdão e o perdão para com o próximo. E aí alguns vão dizer assim, Robson, mas eu perdoo, mas não esqueço. Isso está certo? Muitos vão dizer não, mas eu vou dizer que sim. Você não tem amnésia. Se você tiver amnésia, você não se lembra. Então nós não vamos esquecer do que nos foi feito, mas nós temos que pegar uma pedra e colocar em cima do assunto e bola para frente. O que ficou para trás serviu de aprendizado. Então perdoar o próximo não é esquecer o que ele te fez, mas é não carregá-lo em seus ombros. A maior sacanagem que nós fazemos para com o inimigo é dar-lhe o perdão, porque quando eu o perdoo, eu deixo de carregá-lo nas minhas costas e na minha vida. Isso é uma grande sacanagem, né, gente? Eu me liberto. Mas e se o outro não é problema meu? O fato de eu chegar para uma pessoa e falar, olha, eu te perdoo,
e a outra pessoa falar não me interessa, isso é problema dela. Quando nós recebemos um presente que não nos serve, nós vamos trocar ou não usamos. Então o perdão eu posso comparar a esse presente que eu ofereço ao próximo. Se ele não quer o meu perdão, é um problema dele, ele tem esse livre-arbítrio. E eu vou trabalhar dessa forma, me libertando, fazendo com que eu siga em frente. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aqui eu separei essa figura simpática, porque é isso, né? Quantas coisas no mundo de hoje nos colocam em tentação. Bom, o queijinho aí da ratoeira, eu também, um queijão desse, a gente ia correr o risco de levar uma ratoeirada no dedo, fala a verdade, né? Mas nós somos tentados hoje pela mídia, pela internet, pelas redes sociais e por tudo isso que está aí. Agora, eu preciso também trabalhar isso. Segunda-feira é o dia internacional de começar a dieta, né? E terça de acabar. Então não adianta, nós sabemos, olha, então vou começar a dieta, se Deus quiser eu vou conseguir, Deus sempre quer. Mas e eu? Quando eu dou uma olhada num bolo quentinho, saído do forno, me diziam desde pequeno que bolo quente dá dor de barriga, mas eu adoro bolo quente. Quando nós vemos um doce, um assado, uma comida daquelas que nós gostamos, cheia de gordices, como que a gente não vai cair em tentação? Mas cada imperfeição nossa é uma porta aberta para a influência de espíritos menos infelizes. Então se eu ainda tenho um vício, eu tenho que tomar cuidado, porque as tentações muitas vezes se tornam as nossas provações. Se eu sou uma pessoa que tem o vício do álcool, e agora não, mas eu tenho o costume de frequentar os bares e botecos, e ali eu vou receber que influência? Desses espíritos menos infelizes que estão ali em sofrimento, que ainda não aceitaram a sua condição. Então, por outro lado, as minhas tentações, as minhas provações também são uma forma de aprendizado, uma oportunidade que nós buscamos e muitas vezes ganhamos diante da nossa imperfeição. Esses dias eu assisti um filme na Netflix chamado A Casa. Eu vou ter que dar um spoiler daqui, mas em determinado momento tem a reunião dos Alcoólicos Anônimos. E aí nós vemos uma pessoa, um dos atores, numa situação de desespero, de tentações, de provações, entrando novamente num bar, olhando para as garrafas e... Bom, eu não vou dizer o que acontece porque aí é spoiler demais. Mas diante de uma provação, diante de uma tentação, nós temos que nos manter fortes. Nós temos que fortalecer o nosso ser. Para dizer não, nós temos que aprender a dizer não. E como é difícil dizer não. Mas é o caminho do aprendizado. Que assim seja. Ou amém, como nós terminamos. Nesse momento nós queremos dizer que a nossa resignação diante da sabedoria divina do nosso Pai, que nós a aceitamos segundo a sua vontade e não segundo a nossa, porque Deus, nosso Pai, sabe o que é melhor para nós e Ele sabe aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos. Eu tenho refletido nesse tempo de pandemia essas questões, o quanto nós tivemos que refrear o consumismo. A semana passada um tênis meu abriu na lateral, joguei fora. Se fosse em outra época eu falei, poxa, eu preciso comprar um tênis novo. Mas aí eu paro, penso, olho no meu armário e falo, mas aqui tem outros tênis. Por que eu preciso comprar um tênis novo se eu tenho tênis aqui que eu não estou usando? Vejam que é uma coisa boba, mas eu que gosto de consumir, eu tenho esse péssimo hábito e venho me controlando, tentando diminuir, mas é difícil. Para mim é um grande aprendizado. Aquele tênis que estava rasgado do lado, com certeza eu deixei na rua, alguém pode ter aproveitado. Para mim não servia mais, mas para alguém pode ter serventia. Mas não é por isso que eu tinha que sair correndo e comprando outro, se eu já tinha outro calçado para colocar nos meus pés. Então vejam que desses momentos ruins, que nós achamos que são ruins, nós estamos tirando aprendizagens. E aprendizagens no plural. Então vamos aqui a algumas reflexões sobre a oração do Pai Nosso. Nós ainda somos imperfeitos para compreender a atuação de Deus nas nossas vidas. Então quando nós pedimos uma coisa e Deus nos atende de forma diferente, nós nos revoltamos. Ou então dizemos, eu não estou pedindo direito. Mas ainda nós somos arrogantes enquanto humanidade. Nós queremos entender Deus que é algo muito maior do que nós. Que não nos cabe a nossa
inteligência ainda é muito pequena para entender a atuação de Deus e o papel de Deus em nossas vidas. Mas, conforme nós vamos estudando, nós vamos aprendendo e evoluindo, nós aumentaremos também a nossa capacidade de conhecer os atributos de Deus. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina que exige estudo, uma fé raciocinada. Nós precisamos estudar, por isso que as leituras edificantes são importantes, para que nós realmente consigamos aprender mais a cada dia. E com isso, nos aproximarmos ainda mais de Deus e de Jesus, nosso Mestre. Bom, aqui tem uma imagem que não é do agrado de todo mundo, mas conta a lenda que certa vez um homem pediu a Deus: Deus, me dá uma borboleta e uma flor. No dia seguinte ele ganhou uma lagarta e um cactus. Mas ele ficou revoltado. Falou: já se viu, eu peço uma borboleta e uma flor e Deus me dá essas duas tralhas aqui, pelo amor de Deus, que coisa horrível. Ele ficou ali, até abandonado, jogava uma aguinha lá de vez em quando, né, aquela coisa. Mas o tempo foi passando, um dia ele percebeu que essa lagarta estava diferente. Ela estava envolta num casulo, uma coisa esquisita. Ele ficou olhando ali. E qual não foi a surpresa quando um belo dia ali estavam uma borboleta e uma flor. A lagarta havia virado borboleta e o cactus havia florescido. Nós não temos paciência, gente. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos que Deus nos dê da forma como nós achamos que é ideal. E nem sempre é assim que as coisas acontecem. Deus sempre age certo, mesmo que aos nossos olhos tudo pareça estar errado. Então, se você ou eu ou nós pedimos uma coisa a Deus e recebemos outra, nós temos que confiar. Por quê? Porque nós temos a certeza, ou devemos ter a certeza, de que Ele sempre nos dá o que precisamos, no momento que nós precisamos. Nem sempre aquilo que nós desejamos, mas sim o que nós precisamos. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. Como Ele nunca erra na entrega dos pedidos, siga em frente, né? Sigamos em frente sem murmurar ou duvidar. O espinho de hoje será a flor de amanhã. Uma rosa, quando ela está ali exuberante na roseira, não quando está colhida na floricultura, mas quando ela está exuberante na roseira, ela tem espinhos. Mas nem esses espinhos diminuem a sua beleza. E a rosa, tão delicada nas suas pétalas, tem um tronco bruto, com espinhos, como nós vemos aqui na imagem. Mas ela segue na sua delicadeza. Ela segue cumprindo o seu papel de embelezar o mundo e perfumar também. E nós, como que nós estamos lidando com tudo isso? Então, meus caríssimos irmãos, que nós possamos, como os discípulos do nosso Mestre, aprender a orar com confiança em Deus e na providência divina. Que nós possamos, cada vez mais, receber a inspiração de Jesus, nosso Mestre, para a construção do reino de Deus em nosso interior, hoje, fazendo-nos melhores a cada dia. Que hoje nós possamos ser melhores do que ontem. E que amanhã nós possamos ser melhores do que hoje. Que a cada dia, quando nós proferirmos a oração do Pai Nosso, nós possamos meditar por cada parte dela. E que com isso nós possamos aprender a ser discípulos do nosso Mestre Jesus. Filhos amados de Deus, nosso Pai. E acima de tudo, os seres escolhidos para a construção de um mundo melhor. Muita paz, muito amor, e que Jesus esteja presente em vossos lares hoje e sempre, em todos esses momentos de tristeza, de medo, e que nós possamos aprender a conviver mais, uns com os outros como irmãos, lembrando que todos nós somos filhos do mesmo Pai, e portanto não importa a localização geográfica, somos todos iguais.